Outubro Rosa, um alerta para as mulheres e a sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. São Paulo retoma o Corujão da Saúde com foco em pacientes com câncer. Conheça a maior igreja presbiteriana do mundo, a Sarang Church, e a história do CAL, o chamado para acordar a liderança. Mudança de carreira, como se planejar neste momento. Fique com a gente, a partir de agora tem Notícias do Bem. Opa, chegamos. Está começando o nosso Notícias do Bem dessa quinta-feira. Que bom que você está com a gente aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. A partir de agora, pelas próximas 2 horas, você vai ficar com a gente e vai ter muitas informações na sua quinta-feira. A gente vai falar de saúde, vai falar de negócios, vai falar de economia, vai contar para você também muito a respeito das programações aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, as informações da nossa junta missionária. Enfim, tem um programa muito especial que a gente preparou para você, né, Tainá? Exatamente. Lembrando que a nossa programação é de segunda a sexta, a partir das 11h30, né? E, claro, tem o horário alternativo às 18 horas. Então, às 6 da tarde, você tem a oportunidade de rever ou de assistir a programação aqui do Notícias do Bem. E, claro, meu convite é o de sempre, é que você participe, né, do Notícias do Bem, deixando a sua mensagem, o seu comentário ou enviando a sua pergunta aqui para o nosso chat. É isso mesmo, eu fico sempre com o celular em mãos, aguardando a sua mensagem, que inclusive já começou cedo, hein, querido? Aposto que o reverendo Marcos Severo já está aí. Pessoal da Rádio Rumo ao Sertão. Aê! Ele está e não está sozinho, não. A Isabel está aqui com a gente acompanhando, a Carol Menali. Um beijo, Carol. Tá aqui também acompanhando Notícias do Bem. Norma Lebre também tá aqui com a gente. Domingos Malanga. Domingos Malangas. Malanga, é a primeira vez que eu vejo a mensagem dele aqui, verdade. Diz que está ligado aqui com a gente na nossa programação. Muito bacana, bom ter vocês bacana. aqui. E, claro, gente, deixa sua mensagem, fale de onde você está falando. Deixa eu ficar sabendo aqui, ó, Quirino, de onde você está nos assistindo. É sempre bom. Bom demais. É isso aí. Não esquece de curtir o nosso vídeo. E se você ainda não é inscrito, é a primeira vez que você está aqui? Então se inscreva em nosso canal e ative o sininho para você ser notificado sempre que um conteúdo novo for ao ar. Ou, claro, quando o culto começar, né, aos domingos, ou, claro, na programação da semana. Então. Aí você não perde nada aqui na sua IPP-TV, a sua TV missionária. A gente conta com a sua participação, conta com a sua inscrição e, claro, compartilhe também com quem você ama. Vamos de notícia? Vamos de notícia. Vambora. São Paulo retoma o Corujão da Saúde com foco em pacientes com câncer. Pois é, a ideia é atender quem não conseguiu vaga por causa da pandemia do novo coronavírus. Essa é uma versão estadual do Corujão da Saúde, programa criado na capital paulista para zerar a fila de exames e cirurgias eletivas que foram adiadas por causa da pandemia do coronavírus. É importante, né? Vem para somar, né, pra gente. O programa consiste no uso de hospitais da rede privada durante a noite e a madrugada para atendimento de pacientes que dependem do sistema público de saúde. A medida deve atender a uma demanda reprimida de 335 mil exames de mais de 11 tipos diferentes em diversas especialidades que foram cadastrados pelos municípios na Central de Regulação e Ofertas de Serviços da Saúde. O programa do Estado de São Paulo, Corujão da Saúde, é extremamente importante nessa retomada da atividade dos hospitais e ambulatórios de especialidade. O atendimento é realizado não só nos ambulatórios, como também nos hospitais da rede estadual. O objetivo é exatamente trazer para dentro das unidades aqueles pacientes que, em virtude da pandemia do Covid, ficaram afastados e muitas vezes tiveram o seu diagnóstico retardado. Daí a importância do Corujão da Saúde. Aumentar a oferta e, com isso, aumentar a capacidade de diagnóstico de câncer em todo o estado de São Paulo. O programa promete tranquilidade para os pacientes que necessitam desses serviços. A gente necessita de todos os procedimentos, necessita de estar com os exames em dia. Então, eu sou muito grata a esse programa e a poder estar retomando tudo, né? Graças a Deus.
Pois é importante, né, essa questão da saúde. A gente vai tratar muito de saúde hoje aqui no nosso Notícias do Bem desta quinta-feira. Olha só, o Outubro Rosa é uma campanha realizada mundialmente com a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. A mobilização visa também a divulgação de dados preventivos e destaca a importância de olhar com atenção para a saúde, além de lutar por direitos como o atendimento médico e o suporte emocional, garantindo o tratamento de qualidade. Durante todo o mês, várias instituições abordam um tema para encorajar mulheres a realizarem seus exames e muitas até disponibilizam acesso a eles. Pois é, quem vai falar mais sobre esse tema no Notícias do Bem de hoje é o médico oncologista Dr. Paulo Wan. Você também vai poder participar com a gente dessa conversa. Você pode mandar aí a sua mensagem, pode deixar a sua pergunta, deixar o seu comentário no chat do nosso canal, para que você também possa participar desse papo sobre o Outubro Rosa, sobre a conscientização contra o câncer de mama, a importância desse trabalho, a importância dessa campanha. Muito bom. Querino, quero voltar aqui para a participação do nosso chat. Vamos lá. Eu descobri... Ela adora participar. Eu gosto de conversar, eu gosto muito de trocar essa ideia. Eu descobri aqui, o Domingos Malanga, ele tá falando com a gente aqui, de Angola. Olha que bacana. Isso é muito legal. Seja muito bem-vindo, você e todo o pessoal aí. A Valdineia também, bispo, tá participando aqui da Bahia, de Caetité. Uhum. E a Rosineide também está acompanhando, o Adriano Pereira, a Elaine de Ipatinga. Elaine, eu ia para Ipatinga de trem. Olha! Maria Fumaça. Foi uma viagem, a minha infância. Fiz umas 3 vezes visitar uma família, né? Viagem de família. Eu amava fazer essa viagem para Ipatinga. A Norma Lebre também. E a Wanda aqui, mandando sempre aquele abraço aí para o Quirino. Boa. E para mim também, né? Tá aqui Sentindo-se prestigiada. Falando em abraço, deixa eu mandar um abraço pro pessoal da Rádio Rumo ao Sertão. A gente não falou deles, né? O reverendo Marcos Severo já deixou um recadinho aí, mas a Rádio Rumo ao Sertão todos os dias transmite aqui o nosso Notícias do Bem simultaneamente. Então você acompanha pela IPP-TV, através dos nossos canais do YouTube, mas você acompanha também, o pessoal pode acompanhar também através da Rádio Rumo ao Sertão, que tem uma audiência muito grande no Nordeste, no Norte do Brasil e até em outros países também. A gente tem muita gente acompanhando Notícias do Bem pela Rádio Rumo ao Sertão. Então, se você faz parte desse pessoal aí, sinta-se especialmente abraçado. É mesmo, A Sarang Church é a maior igreja presbiteriana do mundo e a partir das suas iniciativas surgiu o CAL, o chamado para acordar a liderança. Notícias do Bem vai contar um pouquinho dessa história. Veja um trecho do que a gente preparou para você hoje. O reverendo Arival Dias Casmiro, pastor titular da igreja presbiteriana de Pinheiros, esteve na Coreia do Sul em 2015 e pregou sobre a importância da oração. E eu não tenho dúvidas 저는 전혀 의심치 않습니다. que se Deus tem abençoado a Coreia, 하나님께서는 한국을 축복하셨습니다. é por causa da vida de oração. 왜냐하면 여러분들 속에는 기도하는 인생이 있었기 때문에 그렇습니다. E Deus vai usar você. 하나님은 여러분을 사용하실 겁니다. Se você for uma pessoa dedicada à oração, 만약에 여러분이 기도하는 사람이라면 하나님은 당신을 사용합니다. você será um instrumento poderoso nas mãos de 당신은 Deus. 하나님의 놀라운 능력에 잡힌 도구로 사용될 것입니다. Se você for uma pessoa de oração, 만약에 여러분이 기도하는 사람이라면 Essa já é a edição de número 117 do evento, a 6ª realizada no Brasil. Mais uma vez, o encontro vai ser aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Líderes e pastores coreanos e brasileiros vão ministrar nos 4 dias de treinamento de discipulado. Essa conferência CAL já tem 117º congresso. Então, realmente tem uma longa história. E no Brasil já é essa 6ª vez, né? E uma vez, ano 2015, nós fomos até Coreia. Então, somando tudo isso, essa é a 7ª vez que a gente fazendo CAL no Brasil. Muito bacana. Daqui a pouco essa reportagem completa, você vai conhecer um pouco mais da história da Igreja Sarang, vai conhecer um pouco também mais a respeito da história do CAL, chamado para acordar a liderança. E de quebra a gente ainda vai falar também a respeito do CAL, que começa na próxima segunda-feira. Você vai conferir um pouco da programação, né, o que vai acontecer nesse CAL. Lembrando que as inscrições ainda estão abertas, então você pode ainda participar desse evento, tanto presencialmente como online. Daqui a pouco a gente vai falar de tudo isso.
É uma programação completinha aí para você não ficar com dúvida, porque ainda tem aquela, por mais que a gente fale, que a gente já vem anunciando já há um tempo, Rola uma né? dúvida sempre, né? Sempre tem aquela dúvida, Certo. né? Mas ainda, como é que vai ser a programação? Quem que vai participar? Quem pode? Ainda sempre tem essa dúvida, né? Daqui a pouco a gente vai Hoje falar é dia de tudo. tirar todas essas dúvidas, então fique aí, acompanhe. Serviço completo. Gente, acupuntura é uma terapia milenar originária na China, né, da China, que consiste na aplicação de agulhas em pontos específicos do corpo, para tratar doenças para promover a saúde. Pois é, essas agulhas, quando aplicadas sobre algumas regiões específicas, são capazes de tratar diversas doenças físicas ou até emocionais, como sinusite, asma, enxaqueca, artrite, uma série de doenças. Mas quem vai falar ao vivo com a gente no Notícias do Bem sobre esse assunto é o Dr. André Tsai, que é médico acupunturista. É difícil de falar essa palavrinha, né? A Tainá enroscou, ela enroscou na acupuntura, eu enrosquei no acupunturista. Mas eu espero que tenha saído bem agora. Doutor André, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no nosso Notícias do Bem para falar sobre essa técnica que é tão antiga, né? Que passou por um período, inclusive, a gente pode dizer, de preconceito, mas que hoje a gente vê a sua eficácia comprovada e ela cada vez sendo mais utilizada por vários pacientes para tratamento de várias doenças, né, doutor? Seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a todos vocês. Se vocês enroscaram no acupunturista, imagine agora na palavra acupunturiatra, né? Não mexe com isso. Porque da mesma forma que temos o pediatra, agora temos o acupunturiatra. Imagine Não dá para falar isso não, não, deixa. Mas é o jeito, é o cargo correto agora? Não se usa mais acupunturista? Não, na verdade sim, são termos que são equivalentes. Como você mesmo falou, houve um período em que a acupuntura foi tratada muito como uma terapêutica alternativa, né? E quando você fala de alternativa, significa o seguinte: se eu estou com a Paulista congestionada, eu vou alternar minha via de caminho para a Alameda Santos, por exemplo. Então, hoje em dia, não se cabe mais esse termo alternativa, e sim uma terapêutica integrativa complementar. Então, eu sempre falo que um conhecimento, uma medicina milenar não veio para substituir absolutamente em nada. Eu tenho como formação base a ortopedia, e hoje em dia a acupuntura ela tem sido muito utilizada principalmente nas dores crônicas e com muita evidência científica. Então, a partir do momento em que o mundo ocidental começou a investigar através de protocolos de pesquisa, tanto a nível laboratorial quanto a nível clínico com pacientes, e com isso a gente tem coletâneas de embasamento científico de que funciona e que não é meramente um efeito placebo, e que neste tratamento existe toda uma mediação de células, hormônios, substâncias como opiáceos endógenos, né? Serotonina, noradrenalina. Então, a partir do momento que a medicina moderna começou a entender em termos que eles conhecem, né, no linguajar que eles conhecem, aí esta mística e este preconceito foi se quebrando e foi deixando de lado. Mas hoje ainda existe um pouquinho, né? Então, foi muito importante essa evolução científica, e hoje a acupuntura no Brasil ela é reconhecida como uma especialidade médica pelo CFM. Tanto é que de uns anos para cá houve essa criação de um novo termo, que é o acupunturiatra, ou seja, é o médico que faz acupuntura, é especialista em acupuntura, né? E assim, ainda, né, existe essa questão da dúvidas, né, com relação a essa técnica, da sua eficácia no tratamento, né? E assim, eu fiz por alguns meses, né? Eu ainda não. A gente estava até falando aqui, né? O Quirindo ainda não teve essa experiência. Não fiz. Não tive recomendação, na verdade, não é porque não quis. E eu cheguei e eu vi bons resultados, assim. É impressionante como
traz bons resultados. E o meu foi por causa de lombar, né? O meu marido tinha algumas hérnias. E, doutor, como que pode, né, ser aliado esses resultados, a sua eficácia mesmo no organismo? Como é que pode trazer esses resultados, né? O que mexe ali no nosso corpinho que alivia tanto o nosso corpo, né? Essas pequenas agulhinhas ali. Muito boa pergunta. Eu vou fazer um retrospecto, inclusive histórico. Quando o pessoal mexia com a acupuntura, falava muito assim: olha, vou equilibrar a sua energia, olha, vou fazer assim, não sei o quê. Então tinha um tom um pouco até esotérico, né? Não raramente eu pegava cristãos, né, perguntando: pô, mas o cristão pode fazer acupuntura? Eles falam de energia, tá mexendo com isso, com aquilo, não sei o quê. Todo esse linguajar foi, de certa maneira, trazida do chinês para o português ou para o inglês de uma forma equivocada. Tem várias palavras ou conceitos da medicina chinesa que, ao traduzir para o português, houve esse equívoco e dando uma conotação de uma coisa muito esotérica. Por isso que, por muitos anos, a comunidade científica tinha muita resistência à técnica. Bom, com o passar da investigação científica, começou-se a entender um pouco melhor, por exemplo, quais são as substâncias que estavam envolvidas e, por exemplo, o que seria um ponto de acupuntura. Então, observou-se que o ponto de acupuntura nada mais é do que uma região rica em terminações nervosas, né? Então, a partir do momento que eu faço um estímulo, até mesmo com massagem, com o dedo, eu posso estimular esses pontos sensíveis. Esse ponto ele vai levar uma informação até a medula espinal, né, para bloquear a informação da dor e também para começar um processo de desinflamação. Isso existe todo um mecanismo biomecânico um pouco mais complexo, mas o fato é que hoje em dia nós temos já uma comprovação por onde caminha, qual é a via que caminha, quais são as substâncias envolvidas, embora muita coisa a gente ainda não sabe ainda, mas de um modo geral, eu vou dar um exemplo, né? Quando a gente bate o cotovelo, né? Qual que é o mecanismo instantâneo que a gente faz? É começar a massagear o cotovelo. Exatamente. Né? Então, existe um mecanismo em que você tem uma via de dor e quando você faz uma massagem ou uma acupuntura, tem um outro mecanismo que vai inibir essa dor, essa informação. E é por isso que funciona. Entendi. Agora, pergunta recorrente aqui no nosso ponto. Dói ou não dói fazer acupuntura? Que a gente tá vendo as imagens aí do pessoal enfiando a agulhinha, aí tá todo mundo aqui, mas dói. Eu não sei se dói, a Tainá diz que dói às vezes, talvez um pouco. Tinha dias e pontos que doíam bastante. Mas como é que é isso? Mas suportável. Depende da inflamação, do local onde a agulha está sendo colocada. Qual é a relação, doutor? Uma excelente pergunta. A acupuntura, ela não deveria doer, né? Mas existe uma sensação que a gente tenta buscar, que a gente chama de sensação do choquinho ou o touch. A definição de dor é uma sensação desagradável. Então, se eu for considerar que para algumas pessoas essa sensação não é muito agradável, então eu posso responder de uma forma objetiva que, olha, a acupuntura dói um pouquinho. Então, a acupuntura incomoda. Mas não deveria. Não deveria. Tem alguns pacientes que conseguem diferenciar a sensação e ele consegue falar, olha, essa dor não é a dor da minha dor, da dor de machucado. É a dor da agulha, do choquinho, parece uma cãibra, parece que está distendendo alguma coisa, parece que está escorrendo algum líquido. Na língua chinesa, que é a origem, o berço da acupuntura, eu tenho termos específicos, né? Quando você fala de dor, é um termo chamado Tong. Quando você fala de touch, é um outro termo chamado Suan Ma. Então, para o chinês, ele consegue discriminar qual que é a sensação que ele está tendo ao agulhar, né? Então, eu tenho na língua chinesa como discriminar. No português, eu não tenho isso. É só dor. Então, para ser mais sucinto, incomoda um pouquinho, mas não deve sentir,
sensação de que a agulha está machucando ou a sua pele ou o seu tecido. Tem gente que até gosta daquela sensação e fala para você, nossa, mas é a dor gostosa. Olha, uma dor, né? Coisa de masoquismo, né? Enfim, parece. né? Mas tem, né? Muito bom. Mas tem. E, doutor, assim, o que o senhor acha, assim, como uma forma de tratamento mesmo, né? Hoje a gente vê diversas alternativas, né? Pessoas que buscam o tratamento e agora eu venho, assim, até mesmo pro lado do cristão, né? Uhum. Às vezes eles têm essa visão, essa preocupação, e o senhor falou isso lá atrás um pouquinho. E às vezes até um pouco de preconceito ainda, né? Por conta dessa história toda que o senhor contou. Isso ainda existe, doutor? A comunidade cristã ainda olha para a acupuntura e fala assim, não sei se isso é muito crente Será se que fazer. eles têm essa preocupação ainda, por não conhecer muito bem? Eu acho que todo esse preconceito acaba sendo fruto de desconhecimento ou desinformação, né? Tudo que é muito oculto, a gente acaba levando para o místico. A partir do momento que a verdade é revelada, né? Como funciona, não é nada espiritual, é uma questão física, uma questão biológica. Da mesma forma que, sei lá, eu vou fazer fisioterapia, tem os meios físicos, né? Não tem nada de esquisito. Então, isso já melhorou bastante. Se ainda tem, infelizmente ainda tem, mas já eu diria aí, de repente, menos de 20%. Tá? Mas há uns 15 anos atrás, eu sentia que a rejeição era mais de 50%. Tá? E hoje, quais as principais indicações para a acupuntura? Bom, o que a literatura nos recomenda é mais na área da dor crônica. Então, por exemplo, cervicalgia crônica, né, lombalgia crônica, seja por hérnia de disco, seja por bico de papagaio, seja por problema muscular, artrose ou artrite, né, o nome correto seria mais artrite, joelho, mãos, uma questão chamada miofacial, fibromialgia, né? Saindo um pouco do universo da dor, um pouquinho antes, no universo da dor, enxaqueca e dor de cabeça também. Tá? Olha. Agora, saindo um pouquinho da dor, eu vi na chamada de vocês, na área de oncologia, né? Hoje tem sido feito muito para, por exemplo, diminuir os efeitos colaterais. Né? Quem faz quimioterapia não tem aqueles enjoos, né? Mal-estares. Sim. É excelente. Você faz uma sessão 30 minutos antes de receber o quimioterápico, ou se não conseguir conciliar a agenda, você pode fazer um dia antes, uma semana antes, prepara o organismo, você reduz muito os efeitos colaterais das drogas, né? Do quimioterápico. Fugindo um pouco desta área oncológica, que também tem a área de dor, né, dor oncológica, mas fugindo disso também, na área psiquiátrica, né, transtornos de ansiedade, transtorno de humor e alteração do sono. Então é uma tríade, um pacotinho em que a acupuntura consegue ajudar liberando serotonina, por exemplo, e consegue relaxar, diminuir o nível de estresse, diminuir o nível de ansiedade do paciente. Olha, muito interessante. E como a acupuntura ele vem de uma lógica, de um conhecimento mais holístico do doente, isso que eu acho que está sendo resgatado com a acupuntura, a medicina moderna se ultra especializou, né? A gente até brinca, tem o especialista do ombro esquerdo, do pé direitinho, do dedinho mindinho, né? Então, não, agora eu preciso ver o paciente como um todo, né? E a acupuntura tem isso. Só para dizer o seguinte, que quando eu vou abordar o paciente com a técnica e vem com uma queixa de dor, eu preciso analisar como está o nível de estresse, como está o padrão de sono, como está o intestino, como está a dieta, e aí eu ofereço um set de pontos para tentar regular o organismo como um todo. Tá? Entendi. E, doutor, tem idade para acupuntura ou não? Pessoas de qualquer idade, criança pode fazer, pessoas mais velhas podem fazer? Tem alguma restrição aí? Não tem nenhuma restrição. Eu fiz
para o meu filho que tinha, eu acho que 1 semana de idade. Ele estava com umas cólicas, eu coloquei umas sementinhas na orelha. Então não tem nenhum tipo de... É claro que para cada faixa de idade você vai usar uma técnica mais apropriada. Sim. Né? Sim. Criança, de repente você usa poucas agulhas, ou agulhas mais finas, ou então só semente na orelha. Né? Idoso, eu não posso deixar por muito tempo, porque eu posso ter muita hipotensão, ou uma reação um pouco mais forte, porque o idoso tem uma reserva um pouco mais restrita. Então, só alguns cuidados, mas não tem nenhuma contraindicação. Ó, tem uma pergunta aqui do Elvilmar. Ele fez assim: somente na capital paulista encontramos os melhores especialistas e custos? Eu acho que não, né? Talvez aqui as pessoas se especializem mais, talvez, né? Mas pelo acho que acesso. procurando pelo Brasil todo, devemos encontrar profissionais habilitados, né, doutor? Aproveitando, qual é a habilitação que a gente tem que buscar no profissional, por exemplo, quando a gente vai procurar um acupunturista? Bom, muito obrigado pela pergunta. Eu vou aproveitar e me apresentar como presidente do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura. Então, eu posso afirmar para vocês que nós temos mais de 4.000 médicos com título de acupuntura. Como que esse colega ele atinge essa titulação? Você faz 6 anos de medicina, alguns fazem residência, no meu caso eu fiz ortopedia, mais 4 anos, e eu posso escolher a acupuntura como uma outra especialidade. Então, eu fiz o curso de acupuntura de graduação e tem o colégio, ela faz um concurso, uma prova de titulação, e você tem que tirar uma média acima de 7. Quem tirou, vai lá e registra o seu título na AMB, Associação Médica Brasileira. Então, nesse processo, nós temos aí a acupuntura como especialidade desde 95, então a gente tem 26 anos, nós temos aí mais de 4.000 espalhados pelo Brasil todo. Tá? Infelizmente não estão em todas as cidades, né? Mas em todos os estados nós temos pelo menos médicos acupunturistas podendo oferecer o serviço de qualidade. Todo ano nós fazemos congressos para fins de atualização, né? Trazendo inclusive palestrantes da China, de Taiwan, de todos os vários países do mundo, para realmente capacitar e manter o nosso associado atualizado. Tá? Então, não só em São Paulo, outros centros. É claro que São Paulo acaba sendo uma referência, porque a gente tem grandes centros hospitalares, né? Tanto a nível particular quanto a nível do SUS. Mas eu posso afirmar para vocês que existem excelentes médicos acupunturistas fora do estado. Tá certo, doutor André. Obrigado. Pois não. Rapidamente, quem quiser pode acessar www.cmba, Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura.org.br, e lá você pode encontrar um acupunturista na sua cidade. Se tiver, vai estar lá. cmba.org.br, não é isso? O site? Isso. cmba.org.br. A gente está reestruturando. Pois não. A gente está reestruturando, talvez esse mês aí falhe alguma coisa, mas para o próximo mês, com certeza. Tá ótimo. Queria que você deixasse os contatos também, né? Quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho também. Pode ser no site mesmo, cmba.org.br. Muito bom. Eu queria só fazer mais uma única perguntinha. Só mais uma. A Wanda, ela perguntou o seguinte: se tem algum efeito em pacientes acometidos pelo AVC isquêmico, que ela perguntou para ajudar na recuperação dos movimentos. Claro, tem que fazer uma análise, né, do paciente, mas sim, doutor, em princípio. Inclusive, o meu chefe, Dr. Vu Tushin, que também é pastor presbiteriano, tá? A tese de doutorado dele foi exatamente em pacientes com AVC isquêmico. E teve algum resultado, sim. O problema pegou pacientes crônicos que tiveram AVC depois de mais de 1 ano e meio. Né? A gente sabe que até 1 ano e meio
existe ainda uma possibilidade do organismo revascularizar parte do entorno daquela lesão. Tá? Então ele pegou pacientes crônicos em que a ciência, a neurologia não tinha mais o que fazer. Entendi. Tá? E mesmo assim esses pacientes teve auxílio. Então, para ser mais objetivo, sim, existe inclusive trabalho nesta área e o ideal é fazer quanto antes. Muito bom. Tá certo. Dr. André Tsai, médico acupunturiatra, né? O acupunturista, saiu acupunturiatra. Obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Foi um prazer ter essa conversa aqui no comecinho do nosso programa. E conte sempre com a gente aqui também, né, no Notícias do Bem, para falar a respeito dos trabalhos da associação, né? A gente está aqui à disposição também para dar boas notícias sempre. Obrigado, doutor André. A produção tem meu contato, é só dar um zap. Muito Fechado. obrigada. Muito obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui. Doutor André Tsai, falando a respeito de... Obrigado. Doutor André falando a respeito de acupuntura com a gente aqui, né? Interessantíssimo, né? Aprendemos um monte de coisa aqui. Nossa, é muito legal esse bate-papo, porque às vezes a gente fica tão limitado àquelas informações básicas que às vezes a gente tem. E às vezes erradas, né? E erradas, muitas vezes. E nessa conversa a gente tem a oportunidade de acrescentar conhecimento, de tirar dúvidas e até dúvidas que às vezes a gente tem aqui. Por isso que eu peço a participação de vocês, porque essas perguntas vêm e a gente acaba aprendendo um pouco mais aqui, né? Isso é muito bom. Olha só, gente, agora é hora de saber como fica o tempo no Brasil para esta sexta-feira. Sexta-feira com pancadas de chuva na maior parte do Brasil. O tempo deve ficar firme somente no Nordeste. São Paulo vai ter céu nublado com possibilidade de garoa durante todo o dia, mínima de 14 e máxima de 19 graus. No Rio de Janeiro, os cariocas terão tempo fechado, pancadas de chuva durante o dia e à noite. As temperaturas variam entre 16 e 24 graus. No sul do país, Blumenau, em Santa Catarina, sol com muitas nuvens durante o dia, chuva a qualquer hora, mínima de 16 e máxima de 20 graus. Brasília, no Distrito Federal, tem sol com aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 20 e máxima de 33 graus. Região Nordeste, Maceió, tem previsão de sol entre nuvens sem possibilidade de chuva. As temperaturas ficam entre 23 e 31 graus. E em Belém, no Pará, sol entre nuvens com chuva rápida à tarde e à noite, mínima de 24 e máxima de 32 graus. Bacana, previsão do tempo aí passada limpo então. E agora a Lídia Dica, eu tenho um recado muito especial pra gente. Agora eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou desenvolve coisas novas, né? Além de produzir tintas da melhor qualidade, a Qualivinil pode ser encontrada muito fácil em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site qualivinil.com.br. Então, nossa dica de hoje para você se inspirar, para você transformar, para você decorar, use Qualivinil. Muito bom. O reverendo Mariano Alves Júnior vai contar pra gente como está a construção de mais uma igreja em Leme, no interior paulista. Pois é, agora é a hora da coluna Pelos Campos JMP. Confira com a gente. Olá, graça e paz. Estamos em mais um Momento Missionário e você que acompanha a IPP TV, a sua TV missionária. Hoje falando aqui da cidade de Leme, na construção do templo da Igreja Presbiteriana de Bom Sucesso. Essa construção é um desafio para esses irmãos aqui. A Junta Missionária de Pinheiros está numa parceria com a parte estrutural do nosso templo galpão ou templo pré-moldado. Você pode contribuir diretamente com a Igreja Presbiteriana Bom Sucesso, ajudar esses irmãos a terem o seu templo próprio. Não esqueça, entre em contato conosco, está aí passando aí todos os contatos necessários para que você possa orar, divulgar e contribuir
por esta obra aqui na cidade de Leme, no interior de São Paulo. Forte abraço, pastor Mariano. Tchau, tchau. Até o próximo Momento Missionário. Olá, meus irmãos, eu sou o presbítero Adriel, daqui da cidade de Leme, da Igreja Presbiteriana Bom Sucesso, e ao fundo os irmãos estão vendo o nosso sonho começando a ser realidade, ou seja, a construção do nosso templo. E isto está sendo possível graças à parceria que a nossa igreja fez com a Junta de Missões da Igreja Presbiteriana Pinheiros. Isso nós agradecemos muito por essa parceria. Louvamos a Deus pela vida e pela existência dessa igreja. Irmãos, nós, como eu disse, o nosso sonho está começando a ser realidade. Por isso nós contamos com as orações dos irmãos para que essa obra, que não é nossa, é para o Senhor, possa ser concretizada. E se algum irmão sentir o desejo de colaborar com essa obra, nós agradecemos muito. Muito obrigado pela atenção de vocês. Olá, irmãos, é uma grande satisfação poder falar com você. Meu nome é Juliano, eu sou pastor aqui na cidade de Leme, na Igreja Presbiteriana Bom Sucesso. O nosso desafio é construir este templo para abrigar a nossa igreja num lugar bom da cidade, num lugar em expansão imobiliária aqui de nossa cidade. Nós que temos parceria com a Junta Missionária de Pinheiros, somos gratos a Deus, somos gratos à Junta por essa parceria. E o nosso desejo é edificar essa obra para glorificar ao nosso Deus. Contamos com a sua ajuda, se você puder cooperar, se você puder nos ajudar, pode entrar em contato, será um grande prazer apresentar mais detalhes dessa obra e Deus certamente vai abençoar a sua vida, a sua família. Muito obrigado mais uma vez à Junta Missionária de Pinheiros por essa parceria maravilhosa que tem feito com que o ânimo de nossa comunidade, o ânimo de nossa igreja cresça, se desenvolva para a construção dessa obra, deste templo. Olha só, e depois do intervalo, o Brasil é o 4º país no mundo que mais produz lixo. Né? Veja como a reciclagem pode ser a solução para este problema. E ainda, nós estamos no Outubro Rosa. A campanha é realizada mundialmente com a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. Durante todo o mês, várias instituições abordam o tema para encorajar as mulheres a realizarem os seus exames e muitas dessas entidades até disponibilizam acesso aos exames. Mas para falar mais sobre esse tema, a gente vai conversar no Notícias do Bem com o médico oncologista Dr. Paulo Wan. Você também pode participar com a gente, vá deixando aí a sua pergunta ou faça seu comentário no chat do nosso canal. Aproveite também, interaja conosco, diga de onde você está falando, deixe aí o seu boa tarde, o seu bom dia, seu boa noite, enfim, a gente conta com a sua participação. O intervalo é rápido, a gente volta já já aqui no Notícias do Bem. Nesta pandemia, igrejas estagnaram. Igrejas pararam de crescer. Igrejas perderam o compromisso com o Evangelho. É tempo de orar e trabalhar para que a igreja brasileira seja restaurada. De 11 a 14 de outubro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em parceria com a Igreja Água Viva e a Igreja Sarang da Coreia do Sul, realizam o CAL 2021, chamado para acordar a liderança. Não perca a oportunidade de participar deste treinamento intensivo, teórico e prático. Pastores e líderes coreanos e brasileiros unidos com o propósito de abençoar, motivar
e treinar líderes. Acesse o site www.ippinheiros.org.br e garanta sua vaga presencial ou online o quanto antes. CAL 2021. Chamado para acordar a liderança. Gente cuidando de gente. Esse é o lema do Capelania. Helenivação mostra as histórias de quem dedica sua vida ao cuidado com o próximo. Olá, minha gente querida! Que bom estarmos novamente juntos no nosso programa Capelania. Gente cuidando de gente. Conheça os trabalhos desenvolvidos por pessoas que testemunham do Evangelho e levam as boas novas a corações sem esperança. Queremos contar sempre com você aqui no nosso programa. Toda sexta-feira, 2:30 da tarde, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Venha aprender com a gente. Plantação e revitalização de igrejas, evangelismo infantil, presbiterianismo, comunicação e redes sociais. Esse e outros cursos estão no EAD Pinheiros. Então, aproveite para ler, para estudar um pouco. Os treinamentos da nossa junta missionária preparam na prática para o cumprimento do seu chamado na expansão do Evangelho. Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E todo o valor arrecadado é revertido para os projetos de missões mantidos pela Igreja. Conheça o EAD Pinheiros e escolha o seu próximo curso. Portanto, junte-se a nós neste curso e seja abençoado por Deus e pela ministração da Palavra de Deus, aquilo que Ele quer para a sua vida. EAD Pinheiros, capacitando cristãos para a jornada missionária. Estamos de volta. Que bom que você continua aqui com a gente na IPP-TV, a sua TV missionária. O Notícias do Bem segue trazendo muita informação para você. Lembrando que o nosso encontro é de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11:30 da manhã, horário alternativo às 18 horas. E, é claro, a gente lembra você, todo o nosso conteúdo está disponível lá no IPP Play, programas completos, reportagens, entrevistas, colunistas, está tudo lá. É só você acessar o IPP Play que você vai conseguir ter acesso a todo o material aqui do nosso Notícias do Bem. E olha que tem muito conteúdo, hein, para você acompanhar lá com a gente. Hein? Tem muito, hein? Ó, dá pra É muita coisa, né? Outro dia a gente estava fazendo a conta aqui. Outro dia a gente estava fazendo a conta aqui, são 60 entrevistas. São 15 entrevistas por semana. Isso só Notícias do Bem, gente. Fora, só Notícias do Bem. Fora todo o outro conteúdo tem muitos programas. Da IPP-TV. É muita coisa, né? Tem, ó. Você tem que se programar. Tem que ter organização. Para de procrastinar, hein? Já se organiza aí, faz os programas, prioridades, aí vai suas preferências. Eu sei que Notícias do Bem tá em primeiro lugar, eu sei disso, tá? Desculpa lá. Parei. Vai assistindo. Vamos lá. Ó, muita gente em algum momento da vida resolve virar a mesa e mudar a vida profissional. Eu sei. Pois é, mudanças de carreira são desafiadoras, mas segundo os especialistas, podem ser gratificantes se você escolher um caminho que obviamente vai lhe dar prazer, né? Mas quem vai falar com a gente sobre esse assunto é a especialista em neurociências e psicologia aplicada, Tatiele Mello. Ela já está ao vivo com a gente aqui. Tatiele, seja muito bem-vinda ao nosso Notícias do Bem para falar sobre esse assunto desafiador, porque afinal de contas, mudar profissionalmente assim requer primeiramente, imagino, sair da tal da zona de conforto, né? Não parece ser muito fácil não, né? Oi, pessoal, boa tarde. É uma alegria estar aqui com vocês, falando de um assunto importante, né? Principalmente agora, pós-pandemia, ou ainda estamos na pandemia, né? E muita gente fazendo transição de carreira, né? Exatamente. Esse é um momento realmente que tem mexido com a cabeça de muita gente e eu acho que tem realmente causado essa dúvida, né? Ser ou não ser, né? Continuar ou não continuar? Será que eu permaneço onde estou? Será que eu mudo? Me conta.
Doutora, tipo, tem causado essa confusão? As pessoas têm se sentido um pouco confusa nesse meio do caminho? O que leva uma pessoa a querer mudar a carreira? Qual que é o primeiro ponto ali a observar, né? O que leva a essa decisão? Bom, gente, eu acho que nos últimos 10 anos nós vivemos uma revolução no sentido de carreira, né? Antes as pessoas entravam numa empresa, tinham uma estabilidade, e agora a carreira é algo pessoal, é algo que o profissional tem que investir e fazer aí o seu plano de carreira, né? Então, o que leva uma pessoa a mudar? Primeiramente, insatisfação. Nós escolhemos uma carreira muito cedo, ali por volta dos 18, 17 anos, e talvez a gente não tenha aí uma maturidade para dizer, para saber quais são os pontos fortes, quais são as minhas habilidades, e isso traz talvez um pouquinho de equívoco, né? A gente vai passando por outras fases, amadurecendo, nos conhecendo melhor e percebendo que talvez aquela escolha não tenha sido aí a melhor. Né? Então, a insatisfação, eu diria que é um dos principais pilares que as pessoas fazem a transição de carreira. E como é que a gente vira a chave, doutora? Porque assim, precisa ter coragem para virar essa chave, né? Porque às vezes até você tá bem na carreira que você escolheu, ainda que prematuramente, mas aí em um determinado momento, como é que você faz para tomar essa decisão, assim, para falar, não, eu vou deixar e eu vou agora me especializar em outra área, ou vou começar alguma coisa? Algumas pessoas, inclusive, elas partem para projetos absolutamente diferentes e distintos daquilo que elas fizeram boa parte da vida, né? É bem isso mesmo. Eu acho que o primeiro passo para você fazer uma transição de carreira é você se perguntar o que você deseja mudar, né? Você perguntar por que essa mudança ela é tão importante para você. E aí fazer uma investigação profunda de quais são aí os seus dons, talentos, habilidades, para que você possa fazer uma mudança que tenha a ver com aquilo que você... A gente fala missão de vida no sentido de dom, né? Aquilo que Deus te capacitou de forma singular, que você faz com naturalidade, com leveza, com maior habilidade talvez que outras pessoas. Esse é o pilar para a gente ser feliz profissionalmente, é olhar aquele dom, olhar aquela habilidade, e a partir disso, então, você começar a fazer um planejamento estratégico de como é que vai acontecer essa transição, mas também não esquecer do plano de contingência, né? Eu digo sempre que as pessoas não desistem dos sonhos delas, elas desistem do trabalho que dá para alcançar esse sonho, né? Se você perguntar para uma pessoa que desejava estudar engenharia e abandonou a faculdade, ela vai dizer para você que ela continua tendo vontade de fazer engenharia, mas o que mudou talvez foi o que fez ela desistir, talvez seja essas dificuldades que foram aparecendo ao longo do caminho. Então, acho que ter uma clareza do que eu quero, do porquê eu quero essa mudança, fazer um planejamento estratégico e também um planejamento de contingência, pode acontecer isso, eu vou ter que lidar com esses obstáculos, talvez eu tenha que recuar um pouquinho, o que vai acontecer se eu precisar fazer isso, eu acho que isso é fundamental. Olha, a gente fala que normalmente as gerações vão mudando, né? A gente pega ali algumas mudanças de gerações, né? Os nossos avós, e aí nessas mudanças de gerações temos mudanças de hábitos. E uma das que nós podemos perceber muito assim, de uma forma muito comum e fácil, é isso, né? O tal do plano de carreira, né? Até os nossos pais, era comum a gente ver plano de carreira, né? Os nossos pais tinham aquela coisa de estar anos na mesma empresa, crescendo, ou eles estando... Hoje não é comum isso, né? Os jovens hoje já em si, já têm visões, eu estou fazendo uma faculdade, mas eu já faço um curso X e faço um workshop em outra área. Você já não vê essa coisa que linka uma coisa na outra, esse plano tão consistente. É uma visão hoje do mundo? É uma coisa que isso vai permanecer? Como que a gente pode ver isso hoje? Você acha que é isso que influencia essa facilidade em mudar de carreira nos dias de hoje? Bom, as pesquisas dizem que ao longo da nossa vida nós faremos uma mudança de 3 a 4 carreiras diferentes, profissões diferentes ao longo da nossa vida, né? Essa é uma estimativa que nós temos aí.
Como você bem colocou, antigamente você entrava numa empresa, a carreira ela era uma coisa linear, né? Você entrava e você ia ao longo dos anos acumulando funções, acumulando cargos. Hoje não é mais assim. Hoje uma carreira ela é constituída de experiência. Então as pessoas elas vão olhando para si e percebendo onde eu quero chegar, quais competências eu preciso desenvolver. E talvez sejam competências totalmente diferentes daquilo que ela está exercendo como profissão. Um exemplo é a tecnologia, né? Independente da área que você trabalhe, você precisa, no mínimo, conhecer um pouco aí do marketing digital, conhecer um pouco aí como é que funciona as redes sociais, como é que você vai se posicionar no seu personal brand. Então, isso são coisas que acabam exigindo que a gente tenha um conhecimento maior, para que a gente possa até mesmo se manter no mercado de trabalho devido a essa mudança, né? Mas, por outro lado, gente, isso é maravilhoso, porque você ganha experiência e você tem a oportunidade de se desenvolver de diversas formas e não apenas na carreira, sabe? Seguindo aquilo, olha, eu faço isso, sou boa nisso. Hoje você consegue ser boa em diversas coisas. Esse é o mundo tecnológico. Isso veio para ficar, gente. A tendência é que muitas profissões sejam extintas, que a gente tenha que criar novas profissões. As pessoas estão muito preocupadas com o bem-estar, né? Então, hoje nós temos estudado aí como é que vai ser pós-pandemia, porque as empresas estão fazendo aí um grande esforço para que seus funcionários voltem a frequentar os escritórios, mas é uma grande resistência, então vem aí para ficar um trabalho híbrido, né? Parte no escritório, parte em casa. As pessoas estão preocupadas com o bem-estar, porque a pandemia trouxe aí um índice altíssimo de depressão, ansiedade, fadiga, né? Tem até um termo cunhado pela OMS, que é fadiga do Zoom, né? Que é o excesso de reuniões online. Então, tudo isso vai fazer com que a gente tenha que repensar na nossa forma, na nossa carreira, na nossa interação profissional. Veio para ficar essas mudanças. Eu ia falar, quer dizer, de certa forma, a pandemia e o que aconteceu com o mercado de trabalho durante a pandemia acabou fazendo com que muita gente já tivesse que antecipar planos ou até se movimentar, mesmo que não tivesse planos, né? Na verdade, a pessoa teve que se mexer, não teve jeito, né? Uhum. Exatamente. As pessoas, na verdade, houve uma aceleração, né, de um processo que a gente já sabia que ia acontecer, que é essa questão mais virtual, mais online. As pessoas se adaptaram, mas tem muita coisa bacana, né, porque as pessoas tiveram que se reinventar. E sem sair de casa, como é que eu me reinvento? Olhando aquilo que Deus me deu como dom e talento. Então, muitas pessoas começaram a exercer ali a culinária da família e transformar isso como um plano de carreira. Não, eu quero isso para minha vida, fazer uma transição. Outras pessoas começaram, então, a exercer seus dons, talentos dentro com a sua vizinhança mesmo, desenvolver, por exemplo, formas de gerar interação online, bem-estar, atividade física para que as pessoas pudessem fazer sem sair de casa, maneiras criativas de entreter os filhos, e tudo isso foram surgindo novas profissões, as pessoas foram se encontrando. Então eu acredito que isso também teve um lado bom. As pessoas puderam parar e olhar para si e pensar, talvez seja esse o momento de eu fazer essa transição que eu tanto estava querendo, ou pelo menos começar, né, conciliar, já que houve uma redução na jornada de trabalho para algumas pessoas. Agora, assim, quando a pessoa ela pensa em mudar de carreira, né? Vamos de forma prática, né? Quais seriam os primeiros passos, assim? Se hoje a pessoa está aqui, né? Eu vi uma charge muito engraçada na internet, né? Numa reunião ali rolando e a amiga na calculadora e a outra falou assim: amiga, o que você está fazendo? Ela falou: estou calculando as minhas contas para ver se eu já posso pedir demissão para sair, né? Porque porque a vida tem que continuar acontecendo, né? A vida tem que continuar acontecendo. É trágico, né? Mas para a pessoa tomar uma iniciativa e tomar uma decisão real, assim, o que é o primeiro passo que ela deve tomar e consciente daquilo que ela deve fazer, né? Como que ela tem que estar preparada para tomar essa decisão? Tem uma forma correta dela fazer isso de forma sadia? Tem sim, porque assim, quanto mais você se preparar,
melhor e mais leve vai ser essa transição. Então, acho que a primeira pergunta aqui para quem deseja fazer uma transição de carreira é perguntar qual é o meu estado atual, como eu me encontro nesse momento. Eu tenho condições financeiras de começar essa transição agora, eu preciso me organizar financeiramente pelos próximos 3, 4, 5 meses, a minha família, qual é o impacto disso na minha família, eu preciso fazer aí uma ponte, preparar o ambiente primeiro, eu já consigo fazer essa transição, então é entender o estado atual, isso vai impactar na rotina da minha casa, como é que vai ser? Segundo passo é um planejamento mesmo, onde eu quero chegar, né? Então, eu quero fazer uma transição de carreira, como eu me vejo daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, eu consigo começar a exercer essa nova profissão, talvez de forma voluntária, para eu experimentar, ou então eu consigo fazer isso num tempo reduzido, para que eu possa ir sentindo segurança, ganhando confiança nessa nova área, fazendo um network com pessoas que já estão. Outra coisa importante é você conversar com pessoas que já estão ou que fizeram essa transição de carreira também, entender quais foram aí os caminhos que elas trilharam, né? Para você poder escolher e montar o seu. E acho que uma coisa fundamental, gente, é uma rede de apoio, porque muitas vezes nós queremos mudar e a gente tem aquele ímpeto, tem aquela vontade, talvez tenha até aí as habilidades necessárias para fazer essa transição já, só que às vezes a gente não tem essa rede de apoio. E quando a gente começa a ser questionado, nossa, mas você vai deixar essa carreira tão bacana, né? E aí a pessoa acaba cedendo. Essa é uma experiência minha, tá, gente? A minha formação é direito, a minha primeira formação. E quando eu fui fazer uma transição de carreira, as pessoas diziam, como é que você vai deixar uma profissão tão linda para fazer uma mudança tão radical? Só que eu tinha uma coisa, eu comecei a olhar na minha infância e perceber que uma habilidade que eu tinha era o quê? Encorajamento. Ajudar as pessoas a se motivarem, a encontrarem ali seus dons, talentos e a seguir o seu caminho. Então foi um processo que eu fiz aproximadamente 3 anos, levou a minha transição de carreira. Então eu sugiro que a pessoa tenha uma rede de apoio, sabe? Converse com os pais, com o esposo e diga o quanto aquilo é importante para a pessoa. E eu acho que isso vai ser um caminho leve. E aí tem que buscar um pouquinho de coragem em algum lugar aí, porque normalmente a gente pensa muito, principalmente para quem tem mais tempo de carreira. A gente está falando aqui de mudança de carreira, estamos falando muito a respeito dos jovens, mas tem muita gente mais velha que já passou dos 40, por exemplo, e que tem uma vontadezinha, assim, de mudar de carreira, mas aí acaba pesando muito mais as dificuldades do que realizando um planejamento para que isso aconteça efetivamente. Se a pessoa efetivamente quer mudar, tem vontade, é preciso que ela se arme de coragem, de planejamento e faça, né? Isso tem esse clique aí que precisa ser dado também, né? Sim. A primeira coisa que a pessoa precisa lidar é com esses sabotadores, né? A gente começa a pensar assim, eu sou velho demais, é tarde demais. Gente, não existe. Enquanto a vida há jogo, você pode se realizar em qualquer momento da sua vida. E talvez fazer uma transição num período que você já esteja numa idade que você esteja mais maduro, isso seja bom, você tem aí uma maturidade para dar os passos e entrar em ação. É isso que você falou mesmo, não existe outra forma. Às vezes as pessoas me perguntam assim, mas eu tenho muito medo. Mas o medo é uma coisa que a gente só vence fazendo, indo lá e enfrentando ele. Ele não sai de outra forma, é você indo, fazendo e dizendo, nossa, não foi tão difícil, depois olhando e pensando, nossa, eu posso melhorar isso, sem tanta cobrança. O processo de transição de carreira, o que as pessoas precisam ter, ele precisa ser leve, e você precisa ser amoroso com você. Então, eu quero fazer, eu vou me propor a fazer essa mudança nesse mês, fazer esse network, os passos que você determinou, comece fazendo. Vá fazendo e você vai perceber, uma coisa que eu gosto de dizer sempre para os meus clientes quando você tem um dom, um talento, uma habilidade profissional e você oferece isso ao mundo, o mundo começa a te requisitar por aquilo, porque as pessoas começam a perceber a paixão que você tem por fazer aquilo. E a gente precisa disso, né? Profissionais apaixonados, certos, que encontrem propósito no que fazem. E isso não tem idade. Basta você colocar o carro em movimento
traçando uma ação, fazendo um planejamento e executando dia após dia. Tá certo. Tem gente bom. participando conosco aqui também, né, no nosso chat. E mandou uma pergunta aqui, ó. O Domingos Malanga, ele fez o seguinte: a mudança repentina, né, profissional, pode condicionar no desenvolvimento financeiro e social de um certo indivíduo? Tem que ter planejamento para fazer isso, né? Porque senão realmente a vida vira uma bagunça, né? Gente, é muito importante vocês pensarem no impacto, né? Como a gente falou antes, né? Porque quando você faz uma transição de carreira, não é somente você o envolvido naquilo. Há um impacto nas pessoas que você ama, né? Principalmente se você é casado, se você tem aí uma família que depende de você. Então, é importante que você reúna a família, é importante que você, como a gente comentou aqui, entenda o seu estado atual. Sente e perceba o seguinte: o recurso que eu tenho hoje, eu consigo me manter por quanto tempo? Se eu fizer uma transição hoje, qual é o impacto disso na minha vida financeira, na minha vida emocional, nos meus relacionamentos? Porque às vezes, o que acontece? As pessoas estão insatisfeitas e elas então acreditam que se elas mudarem de emprego ou mudarem de carreira, aquilo vai ser resolvido. Mas é preciso você fazer uma investigação e entender qual é o motivo da sua insatisfação. A sua insatisfação está relacionada talvez à empresa, o local ou a forma como você tem conduzido a sua carreira? Ou a sua insatisfação realmente está ali na essência da sua carreira? Porque isso é importante a gente pensar. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, pulando de profissões sem fazer uma reflexão, sem buscar aí um autoconhecimento para saber quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos, quais são as competências que eu preciso desenvolver para alcançar o objetivo que eu desejo, quais são os obstáculos que eu vou ter nesse caminho. Isso é muito importante para evitar o estresse, e o estresse leva ao abandono do projeto. É verdade, tá certo. Doutora, eu queria que a senhora deixasse aí os seus contatos, né, para quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho, para quem quiser também aprender mais, né, sobre esse e outros tantos temas, né, afinal, é especialista em neurociências e psicologia aplicada. Deixa os contatos pro pessoal aí. Gente, o meu contato é by.tatiele.melo nas redes sociais, no Instagram, Facebook, no YouTube. Esse é o contato principal que vocês vão ter comigo. Ali vocês podem tirar minha dúvida. Eu falo também como as mudanças impactam no nosso cérebro, né? Por que é tão difícil mudar? O nosso cérebro, ele resiste um pouco, não, ele resiste muito a mudança. Resiste muito. Mas tá certo, doutora. Obrigado pela sua participação com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Então, tá aí o seu contato na tela, né? @by.tatiele.melo com 2 L's, para que as pessoas possam conhecer mais do seu trabalho e entrar em contato também, né? Tirar dúvidas, enfim. Obrigado pela sua participação com a gente aqui. Foi um prazer recebê-la e esperamos vê-la de novo aqui no Notícias do Bem. Prazer foi todo meu, gente. Tenha um ótimo dia. Obrigado, boa quinta-feira. Pois é, né? Vamos deixar de ser jornalista? É difícil, né? A comunicação muito tá aqui velho com a gente. Usar o negócio da desculpa lá, tô muito velho pra mudar de profissão. Não, a gente até tenta, né? Mas é que a área é tão ampla que dá pra gente zapear e aqui, inventar uma coisinha ali, mas tá dentro da comunicação, tá tudo bem, né? tá tudo bem. Tá tudo certo. Gente, o Brasil é o 4º país no mundo que mais produz lixo. E a busca por soluções tem aumentado o interesse pela reciclagem. Um estudo feito pelo Fundo Mundial para a Natureza mostra que o Brasil é o 4º país no mundo que mais produz lixo. São 79 milhões de toneladas por ano. Uma grande parte não é tratada e vai parar em lixões a céu aberto. E olha, dados do Banco Mundial mostram que de todo o lixo gerado no Brasil, apenas 1,28% são reciclados. Número que tem deixado os especialistas em alerta. Reciclagem é o processo de reaproveitamento de materiais descartados. O objetivo é fazer com que o resíduo gere algum valor sendo reutilizado, diminuindo a produção de lixo, aumentando a preservação e a qualidade de vida das pessoas. E não é difícil fazer isso. A Rosélia recicla há 20 anos. Ela começou a separar o lixo residencial depois de assistir uma palestra no condomínio.
Logo em seguida, ela e as vizinhas já separaram o que era reciclável do orgânico. Então, aqui que fica o lugar do reciclado, fica um saco amarelo, onde eu coloco tudo isso dentro e a pessoa responsável leva para um depósito aqui dentro do condomínio. Além de colaborar com a preservação do meio ambiente, reciclar ajuda a evitar a poluição. A maior importância da reciclagem está diretamente ligado ao meio ambiente, na diminuição da utilização dos recursos naturais. Ou seja, embalagens plásticas, metais, papéis que seriam descartados são utilizados para fazer um novo produto, diminuindo a utilização desses recursos naturais. A outra importância, uma grande importância da reciclagem, está diretamente ligada aos aterros. Os aterros atualmente estão com capacidade máxima e você fazendo a reciclagem não dá a chance dessas embalagens, desses metais, desses vidros irem para os aterros. Uma das principais dificuldades que temos encontrado para fazer essa reciclagem está na desinformação das pessoas. Por mais que as pessoas saibam, eu tenho que reciclar, eu tenho que separar meu lixo, muitas pessoas ainda não fazem essa separação nem do lixo orgânico, né? Ou não sabem como fazer, ou às vezes não tem perto da sua casa, ou seu condomínio não faz e acabam não fazendo também. Uma grande dificuldade também é encontrada na viabilidade econômica para as empresas. Então elas não acham interessante fazer esse tipo de processo. Uma dica que eu dou para quem quer começar é se informar mais, né? Saber se no seu condomínio tem, se não tem, se alguém pode fazer, se tem algum lugar perto que pode receber esses produtos que você quer entregar. Esses produtos de embalagem, metais, eles têm jeitos de serem entregues. Então, embalagens de iogurte, por exemplo, elas têm que ser lavadas, né? Muita gente não sabe disso, mas ela tem que ser. Ver quais embalagens podem, quais não podem e onde aceitam. Isso cria um hábito para as pessoas. Criando um hábito, você consegue fazer isso em qualquer lugar. Às vezes você nem tem uma separação ou uma coleta seletiva no local que você vai, e você separa, e às vezes você até traz para sua casa esse material. Até o lixo orgânico que você separa da sua casa, você consegue fazer uma composteira. Você não precisa jogar ele fora. Você coloca ali na sua composteira e você está utilizando esse lixo orgânico. Pois é, a gente tem que estar atento com essa questão da reciclagem sempre, né? Então, se você ainda não faz, faça e faça do jeito certo também, porque tem gente que recicla e também recicla do jeito errado, né? Tem isso. É isso mesmo. E tem uma coisa interessante, às vezes, se tem alguma dúvida, né? Na própria internet, se você jogar, fácil, hoje né? é tão Hoje comum, você consegue tirar todas as suas dúvidas, né? Ó, Notícias do Bem está apresentando nesta semana o documentário A Esperança se Chama Liberdade. O material foi produzido pela iniciativa Fé e Trabalho do presbítero Antônio Cabreira e hoje você vai assistir a 4ª parte desse documento. A partir do momento que eu saí da aldeia, o meu crescimento ela mudou, né? A gente passou a viver dentro do agronegócio, aprendendo a lidar com agricultura de grande escala, e são a fonte de renda que a gente conseguiu adquirir através desse trabalho, né? E eu posso dizer que o meu conhecimento passou além daquilo que eu era quando saí para fora da aldeia. Aquilo que eu aprendi lá fora, para futuras gerações, eu acredito que eu posso contribuir com isso. Eu acredito que a agricultura aqui dentro da nossa terra indígena vai ter motivo para esses jovens se manter aqui dentro e lutar por aquilo que os nossos antepassados sempre lutaram, que é viver, preservar e cuidar dessa terra. Eu me vejo assim como se fosse uma pessoa que estivesse tão longe da aldeia, poder trabalhar no seu próprio quintal,
Você poder trabalhar, levantar de manhã cedo, trabalhar na sua própria terra, você almoçar junto com sua família, você jantar junto com sua família, ter tempo para sua família. Você derramando suor, mas em cima do seu próprio território. A gente passa quase todo dia sozinha dentro de casa, né? Quando fico triste, lembro da minha família, né? Às vezes eu fico doente e ele não está aqui. Na colheita ele sempre fica lá. Se der tempo ele vem, né? Só vem uma vez e volta de novo. E para mim, eu sinto falta, né? Porque ficar sozinha em casa não é, para mim não é bom, né? Teve uma época aí que muitos jovens iam embora, né? Principalmente os que vão estudar, eles têm muita dificuldade na cidade. Em 2013, eu me ingressei para fazer Direito na Universidade Federal do Paraná, que é onde eu me atuei por 2 anos. Que eu queria me tornar alguém pelo menos na vida, para ser porta-voz da pessoa da aldeia, pelo menos. E eu não tinha condições de manter a minha família na cidade e manter o estudo ao mesmo tempo. Então, com essa razão, que eu tive que trancar a universidade e voltar para a aldeia. Foi uma conquista que eu consegui com muito sofrimento, que tive que deixar, eu sofri. Hoje eu vejo que nós estamos num mundo globalizado. E nós, como os indígenas, eu vejo que nós precisamos aprender a lidar com questões financeiras. No sentido como que funciona a porcentagem, bolsa de valores, imposto. Com esse intuito que eu me interessei a estudar a gestão financeira. E no futuro, para que eu possa contribuir para meu povo mesmo. Na cultura Bacairi, todo mundo trabalha em prol da comunidade, né? Porque uma vez que a renda da agricultura vem para a nossa aldeia, nós precisamos investir, né? Investir com aquilo que vai beneficiar a aldeia, né? Então o dinheiro não vai sair da aldeia para ir para os mercados como é atualmente, né? Então vai ser um negócio de índio para índio, né? Eu não digo que vai ser para nossa riqueza. Ricos somos. Nós, povos indígenas, temos terra boa. Agora, só trabalhar, né? Porque nós temos que mostrar que os povos indígenas trabalham. Para plantar arroz, a gente tem que preparar terra, né? Gradear, nivelar, catar raiz. Aí depois que a gente começa a semear na semeadeira, né? A gente planta em dezembro para poder colher em abril. Esse ano era para nós plantar 110 hectares, né? Mas devido à dificuldade, nós conseguimos plantar 70 hectares. E nós estamos fazendo assim, ó, nós temos 20 sacos para cada família, que vai ser suficiente para superar o ano, né? Vencer o ano. Tiramos um pouco para semente e o resto vai ser vendido. E nós, se temos recurso, a gente pode criar uma universidade da aldeia, né? Com tutores indígenas, quando você tem dinheiro, você consegue. Terra de União, sabe como é que é? Ele é difícil para a gente. Tem que brigar com um, brigar com o outro, para ver se arruma alguma direito de povo indígena, né? Mas tem que plantar, porque todo mundo está plantando e nós não podemos. Quando eles criaram a própria Constituição, né, de 88, não imaginaram que um dia o mundo ia mudar. Principalmente quanto à questão da globalização, né, que trouxe grandes mudanças no mundo, né? E os indígenas estão dentro disso. Nós nunca vamos deixar a nossa terra, que foi uma conquista dos nossos avós, nossos antepassados, mas também nós lutamos por uma economia interna, né? Trabalhando para se manter. A ideia é acompanhar o agronegócio, para que os índios, né, possam, né, desenvolver, né, e participar na economia brasileira e acompanhar a tecnologia, a modernidade, a globalização, mas não perdendo a cultura do nosso povo, né, as nossas tradições. Não é porque nós estamos com a roupa, né, com o sapato, jogando bola,
que vamos virar a sociedade não indígena. A integração, ela pode acontecer, mas juntamente com a integração, nós vamos levar sempre a cultura do nosso povo. Mas nós precisamos ter o quê? Uma vida melhor, de qualidade, para os nossos filhos, para os nossos netos, e que amanhã eles têm que acompanhar, né, a parte da tecnologia, porque o mundo está mudando. Não estamos na era paleolítica, da Idade da Pedra. O que nós precisamos? Avançar mais no trabalho. E hoje as pessoas, né, entenderam que também nós podemos ser inseridos nesse agronegócio. Pois é, e amanhã você vai conferir com a gente a última parte desse documentário produzido pela iniciativa Fé e Trabalho. Vale a pena, com toda certeza, você continuar com a gente e acompanhar. É isso mesmo. Tiago Henrique tem um recadinho da Editora Hebron pra gente. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Assim é a palavra de Deus para aqueles que não conhecem a Jesus. Por isso devemos evangelizar. Quer evangelizar aqueles à sua volta, mas muitas vezes você não sabe como? A Editora Hebron preparou uma caixa com 120 evangelhos de João, em diferentes capas, para você distribuir e evangelizar aqueles à sua volta. Cada caixa com 120 destes evangelhos custa apenas R$ 149,90. Você pode adquirir por editorebron.com.br. Lembrando que todo o lucro da Editora Hebron é revertido para a obra missionária através da Junta Missionária de Pinheiros. Hebron, a sua editora missionária. Ah, recado dado ali, Pronto. Editora Hebron. Gente, eu não posso ir lá, eu faço arte. Toda vez que eu vou na Editora Hebron, eu Ela lembro gasta. de uma indicação. Quando eu fazia Sempre Juntos com o pastor Leonardo, eu tenho minha lista ainda, que até hoje eu vou lá, eu vou ticando, porque não dá para ir de uma vez, Não, né? não dá. Tudo bem, não dá. Mas eu, quando Aos posso, pouquinhos vou vai aos indo, né? pouquinhos cumprindo minha lista. Esses dias eu tirei foto, marquei ele, Editora Hebron, e aí aos pouquinhos eu vou cumprindo minha listinha, viu? Mas é porque são boas leituras mesmo, a literatura é excelente. editorebron.com.br. Fica aí a dica para você, hein? Ó, depois do intervalo, conheça a maior igreja presbiteriana do mundo, a Sarang Church. E a história do Cal, o chamado para acordar a liderança. Pois é, e a gente está no Outubro Rosa. Campanha realizada mundialmente com a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. A gente vai falar muito mais a respeito desse assunto logo depois do intervalo. Fique com a gente. Venha aprender com a gente. Plantação e revitalização de igrejas, evangelismo infantil, presbiterianismo, comunicação e redes sociais. Esse e outros cursos estão no EAD Pinheiros. Então, aproveite para ler, para estudar um pouco. Os treinamentos da nossa junta missionária preparam na prática para o cumprimento do seu chamado na expansão do Evangelho. Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E todo o valor arrecadado é revertido para os projetos de missões mantidos pela Igreja. Conheça o EAD Pinheiros e escolha o seu próximo curso. Portanto, junte-se a nós neste curso e seja abençoado por Deus e pela ministração da Palavra de Deus, aquilo que Ele quer para a sua vida. EAD Pinheiros, capacitando cristãos para a jornada missionária. Todas as tardes, você é nosso convidado especial da nossa Roda de Conversa. Conversa da Tarde no ar, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Temas do dia a dia debatidos à luz da Bíblia, de forma leve e descontraída. Aqui não tem conversa fiada, mas tem teologia, dicas práticas e música boa. Entre nesse grupo. É logo após as Notícias do Bem, o nosso encontro aqui no Conversa da Tarde. Eu conto com a sua participação, sua interação no chat para a nossa conversa ficar mais legal, mais animada, tá bom? Conversa da Tarde, de segunda a sexta, 1h30 da tarde,
aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Toda sexta, às 8 da noite, tem lições de teologia aplicadas ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. Os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes debatem temas essenciais à vida cristã de maneira prática. Horário alternativo aos sábados, às 5 da tarde. Vivendo o que Cremos, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Toda quarta, às 9h30 da noite, o químico e cientista cristão Marcos Eberlin comanda o Fé e Ciência. As evidências de que a boa ciência e a boa fé andam sempre juntas. Convidados especiais mostram toda semana como a ciência pode contribuir para a atividade da nossa fé. Horário alternativo aos domingos, às 9 da noite. Fé e Ciência, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. O tempo tá voando hoje, né? Tá muito rápido. Então vamos embora. Sarang Church é a maior igreja presbiteriana do mundo e a partir das suas iniciativas surgiu o CAL, o chamado para acordar a liderança. O Notícias do Bem vai contar um pouquinho dessa história para você. Com mais de 120 mil membros, a Sarang Church da Coreia do Sul é a maior igreja presbiteriana local do mundo. A comunidade pioneira no país asiático está entre as igrejas que mais investem no campo missionário, com vários métodos comprovados de evangelismo. Entre eles está o Congresso Chamado para Acordar a Liderança, idealizado pela Sarang para reavivar igrejas em todos os continentes. Líderes de todo o mundo viajam para a Coreia para participar dos treinamentos que têm ajudado na plantação de igrejas por toda a Europa e ensinado pastores em muitos lugares. A igreja presbiteriana coreana realmente estava crescendo bem espiritualmente, a estrutura que é realmente baseado de duas grandes rodas, que uma é realmente essa roda chama espiritualidade, avivamento de Deus e Espírito Santo, o outro é realmente discipulado. Os membros realmente ter esse armamento equipado para ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. Essas duas rodas que realmente levantaram a igreja. E assim, o reverendo Roberto Brasileiro, ele aceitou essa visão, que nós viajamos junto ano 2005 e o reverendo Roberto Brasileiro, ele participou esse CAL e realmente ele foi desafiado e nós convidamos o reverendo John Walk, que é fundador da igreja presbiteriana Sarang, e assim ele aceitou e começamos ano 2006, o primeiro CAL no Brasil. O reverendo Arival Dias Casimiro, pastor titular da igreja presbiteriana de Pinheiros, esteve na Coreia do Sul em 2015 e pregou sobre a importância da oração. E eu não tenho dúvidas que se Deus tem abençoado a Coreia, 하나님께서는 한국을 축복하셨습니다. é por causa da vida de oração. 왜냐하면 여러분들 속에는 기도하는 인생이 있었기 때문에 그렇습니다. E Deus vai usar você. 하나님은 여러분을 사용하실 겁니다. Se você for uma pessoa dedicada à oração, 만약에 여러분이 기도하는 사람이라면 하나님은 당신을 사용합니다. você será um instrumento poderoso nas mãos de 당신은 Deus. 하나님의 놀라운 능력에 잡힌 도구로 사용될 것입니다. Se você for uma pessoa de oração, 만약에 여러분이 기도하는 사람이라면 Essa já é a edição de número 117 do evento, a sexta realizada no Brasil. Mais uma vez, o encontro vai ser aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Líderes e pastores coreanos e brasileiros vão ministrar nos 4 dias de treinamento de discipulado. Essa conferência CAL já tem 117º congresso. Então, realmente tem longa história. E no Brasil já é essa sexta vez, né? E uma vez, ano 2015, nós fomos até Coreia. Então, somando tudo isso, essa é a 7ª vez que a gente fazendo CAL no Brasil. Perfeito.
CAL é uma história de sucesso dentro da IPB. Sim, muitas igrejas, centenas de igrejas foram desafiadas. Tem igrejas, modelos que realmente bem reerguida, reedificada e levantada, e até novos campos missionários, novas igrejas, e realmente levantado, baseado sua igreja nesse fundamento de discipulado. Só na transmissão, mais de 30 profissionais estão sendo escalados para trabalhar no CAL. Ao todo, serão 12 palestras, visitas de campo e mais de 7 oficinas, para quem for participar presencialmente e online. E ainda dá tempo de se inscrever pelo site congressocal.com.br. É bem simples a inscrição, né, para o congresso do chamado para acordar a liderança. Existe o site, né, do congresso, congressocal, né, .com.br. A pessoa vai lá, clica, tem duas formas de inscrição, na verdade, né, a forma online e presencial. Então, você vai no site, faz a inscrição. Existe um investimento, né, para isso, né, porque para a gente custear aqui as despesas do congresso. Mas é simples, e vai poder participar desse congresso abençoador, que vai ensinar e instruir a igreja, a liderança como um todo, a trabalhar com o discipulado, né? Um trabalho de fato abençoador para a vida da igreja, para a saúde espiritual da igreja. Então, é um momento especial para que os irmãos e as irmãs que estarão aí e ver a necessidade de aprender mais sobre esse tema, para participar conosco. Certo, até quando vão as inscrições? As inscrições vão até o dia mesmo. A pessoa pode vir no dia fazer a inscrição conosco e terá acesso ou presencial ao ambiente, ou então virtualmente também. Tá chegando. Tá chegando. E continuando, né? O assunto. Faltam apenas 5 dias para o CAL 2021. E quem vai trazer todas as informações ao vivo sobre a programação do evento é o repórter Matheus Santos, que está com a gente aqui no Notícias do Bem. Vamos lá, Matheus. Oi, Quirino. Oi, Tainá. Olá para todos que acompanham o Notícias do Bem. Exatamente, faltando 5 dias para a realização do evento. A gente vê aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros quase tudo pronto. Você vê imagens aí aqui de onde eu estou falando, do nosso auditório, onde será aí as palestras, onde serão realizadas as palestras aqui do Congresso para Acordar a Liderança. Esta é a 117ª edição, e desta vez aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Vindo para cá, eu já percebi que estava aí toda a liderança da igreja, os voluntários, quem vai trabalhar neste evento aí, todo mundo preparado, se organizando aí para ver fazendo os ajustes finais, né, para este evento que promete aí reavivar a igreja brasileira, líderes da igreja brasileira, e também treinar com métodos assertivos os líderes ao discipulado. Bom, serão 4 dias de evento, começa nesta segunda-feira, dia 11 de outubro, e ao todo, este evento vai até a quinta-feira, com 12 palestras. Então, terão várias palestras todos os dias com líderes e pastores coreanos e brasileiros. Inclusive, eu vou até pedir para a equipe técnica, por favor, colocar aí a imagem de divulgação com os novos líderes que foram anunciados. Então, você vê agora em primeira mão aqui na IPP-TV, os novos líderes que também estarão marcando presença aqui no CAL, Congresso para Acordar a Liderança, que ocorre a partir de segunda-feira, dia 10 de outubro, dia 11 de outubro, melhor dizendo, e vai até a quinta-feira. Bom, serão 12 palestras, o evento vai contar com cultos aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, com refeições para quem estiver presencialmente e também com visitas de campo. O que são essas visitas? São onde os participantes vão se dividir em grupos, eles vão até aos locais aqui dentro da igreja mesmo, mas para mostrar as técnicas na prática do discipulado, dos pequenos grupos, que é isso que é um dos carros-chefes aqui do evento CAL. Então, se você deseja participar, as inscrições ainda estão abertas e vão até o dia do evento, como o Samuel disse agora há pouco na reportagem. É importante você entrar no site congressocal.com.br e lá estará disponível todas as informações com todo o cronograma, com indicações para você que virá presencialmente e também se você deseja participar virtualmente deste evento.
Então, congressocal.com.br, lá tem todas as informações. Se você preferir, você pode entrar no site ippinheiros.org.br e por lá, por meio do site, você também será direcionado a este site com todas as informações e o processo de inscrição. Querido Tainá, então aí tá todo mundo na expectativa. A IPP-TV também vai transmitir o evento, mas não tem nada a ver. Se você quer participar online, é necessário que você faça a inscrição para você receber o certificado de participação do evento e também a apostila com todas as técnicas, com todas as aulas teóricas e práticas que serão ministradas durante todos esses 4 dias de evento. Mas a IPP-TV transmite para você acompanhar também e participar deste evento, ainda que aí da sua casa, de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Então, faça a sua inscrição no site congressocal.com.br. Querido Tainá, volto com vocês aí no estúdio. Boa, Matheus, obrigado pelas informações aí ao vivo, a gente falando aqui do Congresso Cal, que começa na segunda-feira. Aliás, a partir da próxima segunda-feira, é bom a gente já ir avisando, né? A programação da IPP-TV vai estar toda destinada ao Cal. Então, na segunda-feira, pela manhã, a gente vai ter programação normal. A partir das 2h30 da tarde, a gente vai estar ao vivo já falando do Cal. E aí a gente vai ficar segunda, tarde, noite, terça-feira o dia todo, quarta-feira o dia todo, quinta-feira o dia todo. Você só vai ver Cal. Então, assim, todos os programas vão estar suspensos, obviamente, por conta da realização do evento, e também os cultos de meio de semana também não vão acontecer. Programação diferente, né? Cal. Muito trabalho. Então, se programe, ó. Hoje tem as dicas do direito do consumidor com a advogada e especialista Cristina Lombardi. Mas ela vai falar pra gente quais são e como funcionam os órgãos de defesa do consumidor. Olá! Na coluna de hoje, de Direitos do Consumidor, nós vamos falar um pouco sobre quais são os órgãos de defesa do consumidor, quais são as diversas entidades que estão em alguma esfera encarregadas da defesa do consumidor, da promoção dos direitos do consumidor e da atuação para repressão às violações. Porque é importante nós entendermos que que o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor ele atua em diversas esferas, na esfera federal, estadual e municipal, e que conforme a situação, conforme o tipo de violação, o tipo de problema, um desses órgãos vai ser o mais adequado a ser procurado pelo consumidor em caso de necessidade de obter algum tipo de medida ou de formular uma denúncia para que uma prática abusiva, uma prática indevida seja reprimida, seja repelida. E então, eu vou comentar sobre os diversos órgãos, e são vários. Nós temos o Senacom. O Senacom ele está no âmbito do Ministério da Justiça, no âmbito federal. Digamos que ele está mais relacionado à emissão de normas mais gerais. Porém, existe uma atuação do Senacom que é bastante próxima ao consumidor. O Senacom ele é responsável atualmente pela gestão do site consumidor.gov. Eu já comentei sobre esse site, sobre esse portal em algumas colunas anteriores, e o portal consumidor.gov ele tem obtido resultados muito interessantes do ponto de vista de proteção ao consumidor, porque ele permite que você faça denúncias e abra reclamações, pedidos de providências diretamente no site, uma iniciativa do próprio consumidor, e especialmente para grandes empresas, para bancos, para empresas de atividades regulamentadas, ele tem obtido bastante sucesso, porque as empresas estão vinculadas, elas recebem uma espécie de intimação, uma notificaçãozinha, e elas precisam responder sob pena de configuração de desobediência e a falta do atendimento a uma notificação do site pode gerar complicações para as empresas, pode gerar multas, pode gerar autuações. Nós temos também o Ministério Público. O Ministério Público existe inclusive um Ministério Público do Direito, o Ministério Público do Consumidor, promotor do Ministério Público do Consumidor. E a principal atuação do Ministério Público seria a instalação de inquéritos mediante denúncia e o ajuizamento das ações civis públicas, que são ações coletivas, ações gerais
que se referem à violação, algum tipo de violação de direito que afeta uma coletividade de pessoas, uma coletividade de clientes. Então, em situações, às vezes, um pouco mais gritantes, por exemplo, casos de recall, né, muitas vezes isso, ou danos ambientais, é muito comum que, em caso de danos coletivos de produtos colocados à venda e que causem um dano coletivo, o Ministério Público ajuize a ação civil pública, seja muitas vezes trabalham juntos, tanto no âmbito ambiental como no âmbito de violação do direito do consumidor mesmo. Já houve casos de medicamentos que não faziam efeito ou que causavam algum tipo de problema para ação civil pública para tirar um determinado produto ou no caso, medicamento, tirar do mercado e tal. Essas coisas, esse tipo de atuação ela está alocada no âmbito do Ministério Público. Nós temos os PROCONs. Os PROCONs são bastante conhecidos. No geral, a gente acha que é o único órgão, né, para reclamação. Ele é, de fato, um órgão civil, que em algumas localidades ele está atuando em âmbito estadual, às vezes em âmbito municipal, e recebem as reclamações. Eles têm a competência da realização de vistorias em estabelecimentos de comércio, prestação de serviço, verificação de cumprimento das normas, e também, mediante provocação, tanto a fiscalização autônoma como a fiscalização mediante provocação, e eles podem aplicar multas, formular autuações, gerar procedimentos administrativos que as empresas têm que responder e, inclusive, chegar à interdição. Eles têm competência até para a interdição de alguns do estabelecimento em caso de violação às normas. Nós temos a Defensoria Pública, que não é um órgão especificamente da defesa do consumidor, mas também atua na defesa do consumidor, aquele que sofre um dano, que está numa situação de violação de direito do consumidor e que se enquadra nos pressupostos para ser atendido gratuitamente pela Defensoria, tem também esse órgão a quem recorrer para atuação. Como a Defensoria Pública atua como se fosse um advogado assistido, representando. Claro que muitas vezes, conforme o valor em discussão, né, para ações até 20 salários mínimos, você não precisa de advogado. Você pode buscar diretamente os seus direitos seja via PROCON, que nunca precisa de advogado do consumidor, seja na via judicial, o que antigamente se chamava juizados de pequenas causas, hoje se chama juizado especial cível ou criminal, e que são procedimentos judiciais nos quais a parte pode agir sem ela contratar um advogado, ela pode agir pessoalmente, diretamente. Muitas vezes os próprios fóruns colhem as declarações e formalizam, reduzem a termo aquilo para que seja ajuizada a ação contra a empresa, no caso que causou uma violação de direito do consumidor. E, por último, é interessante nós lembrarmos da atuação das delegacias de direito do consumidor. São delegacias no âmbito, para a ação no âmbito criminal. Elas estão vinculadas, inclusive, à Polícia Civil. E existem determinadas infrações de consumidor que estão encaixadas nesse âmbito administrativo, no âmbito criminal. Por exemplo, os casos de cobrança vexatória. Existem regras, existe uma regulamentação no Código de Defesa do Consumidor, restrições sobre como pode ser realizada a cobrança daquele que está inadimplente num contrato. Cobranças em horários impróprios, com conteúdo vexatório, com ofensas, com informações falsas, cobranças que usem de constrangimento, coação, ameaça, que causem determinados transtornos acima do que seja razoável ao consumidor, ainda que inadimplente. Isso é algo vedado pelo Código de Defesa do Consumidor, pode ser objeto de denúncia e instauração de inquérito na Delegacia de Defesa do Consumidor. Da mesma forma, a disponibilização de informações falsas, a apresentação de produtos ou serviços com informações falsas que induz a erro, isso é crime contra o direito do consumidor, crime contra as relações de consumo, na verdade. Comercialização de produtos impróprios para consumo, produtos que possam causar riscos, causar doenças, causar problemas. A venda de combustível adulterado, que é uma espécie, né, dessa situação. Casos gerais de propaganda enganosa, de propaganda deliberadamente enganosa, que visa induzir a erro.
contrabando, venda de produto contrabandeado, adulterado, falsificado, são situações em que se configura crime contra relações de consumo, que são investigados pelas delegacias específicas de direito do consumidor. E outra espécie vem aqui dentro dessa linha, a venda de produtos eletrônicos falsificados, que é uma coisa também que é comum. A venda de produtos falsificados, ela é algo que configura crime contra relações de consumo, então não se trata simplesmente do seu direito pessoal contra aquela empresa, seu direito de se ver indenizado, ressarcido, ter o seu dano recomposto, mas também é uma infração criminal. E nós devemos ter até como exercício de cidadania essa visão de formalizar denúncias contra empresas que causam danos, contra empresas grandes que têm práticas abusivas, bancos, seguradoras. Se existe uma prática abusiva que está sendo reiteradamente praticada, você não foi a única vítima, a empresa faz isso com outras pessoas. É uma questão de exercício de cidadania, formalizar as devidas denúncias, inclusive nas delegacias de direito do consumidor, para que a empresa seja autuada, seja notificada, haja uma instauração de inquérito e sejam cobradas medidas e fiscalizada os termos de ajustamento de conduta e a correção dessas medidas em benefício da coletividade dos consumidores. Então, são coisas que não são muito divulgadas e que a gente deve conhecer e entender que em cada situação nosso direito pode e principalmente deve ser exercido e ser veiculado através de um tipo de órgão específico para isso. Tá? Essas eram as dicas, né, que nós tínhamos na coluna de hoje. Mande seus comentários, as suas dúvidas, temas que você gostaria de ver tratados aqui e a gente vai incluindo na pauta, tá bom? Até a próxima! Muito bem, boas dicas como sempre, né, Tainá? Esclarecendo ali, tirando algumas dúvidas comuns, né? É verdade. Outubro Rosa é uma campanha realizada mundialmente com a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. Pois é, a mobilização visa também a divulgação de dados preventivos e destaca a importância de olhar com atenção para a saúde, além de lutar por direitos como atendimento médico e o suporte emocional, garantindo tratamento de qualidade. Então, durante todo esse mês, várias instituições normalmente abordam o tema, encorajam as mulheres a realizarem seus exames. Muitas dessas entidades, inclusive, facilitam o acesso a esses exames, mas para falar sobre o Outubro Rosa, nós estamos recebendo aqui no Notícias do Bem o médico oncologista Dr. Paulo Wan. Dr. Paulo, obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, sua disposição, né, em participar com a gente aqui ao vivo para falar desse tema tão importante que é o Outubro Rosa. É um momento realmente em que parece que o tema ele vem à tona e dá mais resultado, né? Parece que realmente essas campanhas têm funcionado na prevenção, né, Dr. Paulo? Sem dúvida, porque a gente acaba percebendo que, mesmo que a gente entenda da importância de algumas rotinas, alguém que nos cultua, a lembrar e não esquecer de coisas importantes e sempre tem muita validade. A gente acaba vendo que essas campanhas de conscientização, nós temos o aumento das pessoas procurando os sistemas de saúde para ver o que está acontecendo. Muito bom. E assim, como é que a gente pode fazer uma análise, um levantamento hoje desses números, assim? Tem sido números altos? Tem sido um número que tem parado, estabilizado? Como que a gente analisa isso, doutor? Como é que a gente pode olhar hoje os números de casos no Brasil? No mundo como um todo, mas a gente pode também... Tá, a gente teve um probleminha de comunicação com o Dr. Paulo. Vamos aguardar aí para ver se a conexão retoma. O Dr. Paulo Wan está participando com a gente, falando sobre Outubro Rosa, né? A gente está nessa campanha de prevenção, de conscientização relacionada ao câncer de mama. E ele é médico oncologista, vai falar com a gente aqui a respeito, enfim, não só de prevenção, mas também a respeito dessa campanha, né? A respeito de números e tal. Como é que está a situação aí do nosso... Ainda não voltou? Vamos fazer o seguinte, então, a gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente vai voltar, durante o intervalo a gente vai tentar restabelecer a conexão com o Dr. Paulo Wan. Continue com a gente, nós voltamos já já com Notícias do Bem.
O casamento é uma obra divina e deve ser compreendido à luz das Escrituras. É por isso que esse assunto tem espaço garantido na IPP-TV. Para trazer ensinamento para a sua família, para a vida do casal, para que sejam fortalecidos, né? Sim, um ensinamento prático, né, da palavra de Deus. Bem Casados, toda sexta-feira, às 8h30 da noite, o pastor Tiago Henrique e sua esposa Luana entrevistam casais que testemunham sobre a bênção da vida a dois. Porque o casamento é muito... É muito bom. Bem Casados, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Venha aprender com a gente. Plantação e revitalização de igrejas, evangelismo infantil, presbiterianismo, comunicação e redes sociais. Esse e outros cursos estão no EAD Pinheiros. Então, aproveite para ler, para estudar um pouco. Os treinamentos da nossa junta missionária preparam na prática para o cumprimento do seu chamado na expansão do Evangelho. Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E todo o valor arrecadado é revertido para os projetos de missões mantidos pela Igreja. Conheça o EAD Pinheiros e escolha o seu próximo curso. Portanto, junte-se a nós neste curso e seja abençoado por Deus e pela ministração da Palavra de Deus, aquilo que Ele quer para a sua vida. EAD Pinheiros, capacitando cristãos para a jornada missionária. Estamos de volta, conexão retomada com o Dr. Paulo Luan, médico oncologista, para falar do Outubro Rosa. Dr. Paulo, o senhor estava respondendo exatamente a respeito da questão do número de casos, né, no Brasil e no mundo. Nós temos tido um aumento do número de casos, não somente em termos absolutos, mas também em termos proporcionais. Cada vez mais uma quantidade maior de mulheres tem recebido o diagnóstico de câncer de mama, e a gente tem uma estimativa mundial de 1 a cada 8 mulheres em algum momento vai desenvolver esse tumor. E o que pode levar a isso? Assim, é uma pergunta que nunca vai ter uma resposta exata, né? Mas o que seriam essas principais causas? O que leva, né, ao câncer, assim, doutor? Uma das coisas que a gente tem observado que antes os tumores de mama, ou vários tumores de maneira geral, eles costumavam acometer faixas etárias a partir dos 50, 60 anos. E o que estamos visto, inclusive no câncer de mama, é o acometimento cada vez de faixas etárias mais jovens. Meninas com 20, 30 anos com câncer de mama. E aí a gente passa a entender que talvez os fatores genéticos, que sempre foram os principais responsáveis pelo desenvolvimento do tumor, talvez não sejam os únicos responsáveis. Nós sabemos que o estilo de vida ele tem um impacto muito grande na questão de aumento de chance. Nós vemos que, principalmente a partir da década de 70, nós temos um aumento do destaque das mulheres dentro da sociedade, elas trabalhando fora, evitando ter filhos, fazendo uso de pílulas anticoncepcionais, tendo fatores estressantes maiores, tendo uma alimentação muito pior, um índice maior de obesidade, de sedentarismo. Então, todos esses fatores provavelmente têm a sua parcela de responsabilidade no resultado final do câncer de mama. E nessa questão da prevenção, então, diante de tantos fatores, né, diante da incerteza do que pode ou não pode causar, a prevenção acaba sendo a melhor saída, né? Eu gostaria que o senhor falasse a respeito dessa questão da prevenção, dos exames obrigatórios, mas também do autoexame, doutor. Ok. Nós sabemos que a questão do autoexame sempre foi uma coisa bastante divulgada, mas ela tem que ser feita no momento certo, porque se a mulher ela tem que padronizar sempre alguns dias antes da sua menstruação, o dia que ela vai fazer esse autoexame, porque nós sabemos que a mama vai variar conforme o ciclo menstrual da mulher. Então, a primeira coisa na questão do autoexame, é importante a gente fazer essa padronização. A segunda coisa, sem dúvida, o que tem maior impacto na sobrevida das pacientes é quando é possível fazer um diagnóstico precoce. E como é que isso é possível? Se uma pessoa ela não tem ninguém da família, não tem antecedentes familiares, o mais importante é que a partir dos 40 anos ela comece a fazer a mamografia. Tá?
Esse número com idade começa a mamografia, já teve épocas de 50 anos, já teve época de 45 anos, mas hoje existe uma tendência de começar a fazer a partir dos 40 anos. Mas, se você tem alguém da sua família, do lado materno, mãe, irmãs, tias, avós com câncer de mama, esses exames precoces eles precisam ser feitos a partir dos 30 anos, às vezes a partir dos 25 anos, conforme a importância do fator genético. E nesses casos, às vezes, além da mamografia, a gente recomenda o uso de outros exames complementares, como a ressonância magnética das mamas. Uhum. E doutora, assim, quando há uma suspeita, uma sinalização ali, esse acompanhamento, ele deve ser para o resto da vida ali? Você acha que essa mulher, ela tem que estar sempre de olho ali, ter esse cuidado contínuo? Precisa ter esse cuidado, né, porque nós falamos desses fatores familiares, mas também nós falamos do estilo de vida. Né? Então, se hoje a mulher ela tem um estilo de vida que acaba também contribuindo para um fator maior de desenvolvimento, de novo, o sedentarismo, a obesidade, o consumo de alimentos não saudáveis, então é interessante ter sim esse acompanhamento muito perto, todo ano, de maneira bastante cuidadosa. Né? Isso é bastante importante. Às vezes, quando a paciente ela começa a fazer a mamografia, ela pode ver com algo normal, né? Hoje a mamografia ela tem uma classificação que nós usamos, o que nós chamamos de sistema BIRADS, ela vai de 0 até 5, e conforme a nota que você recebe, ele te autoriza a fazer um segmento anual, e conforme a nota que você recebe, ele recomenda que você faça uma biópsia ou um próximo exame no intervalo menor. Certo, doutor. Tem uma questão relacionada à amamentação que se fala muito, né? Que seria uma forma de prevenção, que as mulheres que amamentam têm menos chance. Isso é mito ou é verdade? Isso é verdade. Nós sabemos que o câncer de mama ele tem uma relação direta com a questão hormonal. Então, pessoas que menstruam muito cedo ou que têm a menopausa muito tardia, portanto, esse intervalo de exposição ao estrógeno ele acaba sendo mais prolongado, é um fator de risco para o câncer de mama. Quando a mulher ela está grávida e ela está amamentando, nós temos o aumento da progesterona, que é um hormônio que acaba servindo como protetor na chance de desenvolvimento do câncer de mama. Tá, mas isso só durante o período ou isso... As mulheres têm menos filhos, né? Então o fator de amamentação ele é um fator que, como proteção, está cada vez menor também. Tá. E uma outra questão também que nós já vimos alguns alertas, algumas pessoas falando, a questão da prótese, né, de silicone, que é muito comum hoje você ver tantos jovens também colocando. Existe esse risco muito grande também de estimular o câncer de mama, doutor? A cirurgia plástica, quando bem realizada, com a prótese de qualidade, ele não aumenta a chance de ter o câncer de mama. Às vezes, o que pode acontecer, dependendo do tipo de... Quando a paciente ela tem uma prótese, a análise da mamografia ela é um pouco mais difícil. E aí, às vezes, quando você tem uma lesão muito pequena com a paciente que tem prótese, às vezes isso pode passar desapercebido, mas ele não é a causa do desenvolvimento do câncer. A conscientização ainda é um problema, ainda é algo que precisa ser resolvido? Quer dizer, as mulheres ainda não têm consciência, muitas vezes, da necessidade desses exames, da necessidade dessa prevenção? O que a gente acaba vendo, eu acho que muitas mulheres, elas até têm bastante consciência, né? Mesmo porque hoje é uma doença bastante prevalente. O que a gente acaba vendo, às vezes, principalmente as pessoas que não têm um plano de saúde, elas acabam tendo dificuldade para acessar desde o exame básico da mamografia, ou mesmo quando se há uma alta suspeita do câncer, ela tem dificuldade para chegar nos profissionais especializados, né? E toda essa situação, ela ficou muito pior por conta da pandemia e do número de casos que foi represado em 2020, o primeiro semestre desse ano também. E até por isso, então, essa campanha, por exemplo, do Outubro Rosa, faz com que entidades, enfim, com que até o poder público, né, foquem nessa questão e ofereçam mais exames, não é isso, doutor? Sim.
E acho que uma das coisas que as pessoas elas precisam entender, nós entendemos que cada um pode ter uma relação diferente com a pandemia. Alguns ficam mais preocupados, outros menos preocupados. Mas às vezes nós temos que entender que se você tem um antecedente familiar de câncer de mama, e você não faz seu exame de rotina e eventualmente você venha desenvolver um estágio um pouco mais avançado, com certeza esse impacto no seu tempo de vida é muito maior do que eventualmente você pegar o Covid. Doutor, assim, acho que para a gente até fechar a nossa conversa, eu gostaria que, de uma forma convidativa para quem está nos acompanhando, né? Tanto para a mulher quanto até para o homem, que eu acho que também tem que se cuidar, eu acho que tem essa... para tudo, né? O câncer é uma coisa que choca quando vem aquela notícia, a família toda entristece, é uma fase difícil para quem está passando. O convite, né, o alerta para que as pessoas se cuidem, para que as pessoas tenham, mesmo que na correria do seu dia a dia, mas para que elas tenham ali aquela importância de ter esse cuidado, de se observar, de ter essa rotina, de saber que tem que visitar um médico, um profissional, e que saiba a importância. Acho que uma coisa que é importante da gente salientar, que o tempo de vida do paciente e o sucesso do tratamento estão diretamente relacionados ao momento que você faz o diagnóstico. Então, quando você faz o diagnóstico de um tumor na sua fase inicial, além de você ter uma chance de cura maior do que 90%, o seu tempo total de tratamento, que é a cirurgia, podendo incluir radioterapia e quimioterapia, é um tempo que dificilmente vai ter mais do que 1 ano de duração, e nesse tempo você não vai ter nenhuma sequela, com a possibilidade de ter uma qualidade de vida excelente. Por outro lado, quando você retarda esse diagnóstico, além de você estar diagnosticando um tumor mais avançado, com impacto em tempo de vida menor, você vai ficar muito mais tempo fazendo quimioterapia, muito mais tempo fazendo outros tratamentos e um impacto muito maior na qualidade de vida. Então a gente entende que todas essas campanhas, elas têm como objetivo principal qual? Possibilitar o máximo de diagnósticos precoces que possibilitam uma alta chance de cura com alto nível de qualidade de vida. Tá certo, o Dr. Paulo An, médico oncologista, participando com a gente aqui no finalzinho do nosso Notícias do Bem de hoje. Dr. Paulo, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos, pela sua disponibilidade, né, em nos atender, e nós ficamos sempre à disposição aqui também. Foi um prazer recebê-lo aqui, Dr. Paulo. Obrigado. Obrigado pelo convite. Muito certo, obrigada. Até a próxima. A gente falando então de Outubro Rosa, a gente vai ter novas oportunidades para falar a respeito desse assunto ainda nesse mês aqui no nosso Notícias do Bem. Afinal de contas, é um assunto que faz parte do dia a dia de todas as famílias e que o alerta precisa estar sempre aceso, né? Vamos reforçar essa campanha, gente. O Notícias do Bem está chegando ao fim. O nosso encontro, sim, é de segunda a sexta-feira, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo, às 6 da tarde. Você pode ver e rever o Notícias do Bem e todos os programas da IPP TV quando e onde quiser no canal IPP Play. Muito fácil, youtube.com/IPPplay, se inscreva, ative o sininho, receba as notificações, compartilhe com a família, com os amigos. Afinal de contas, o IPP Play é o primeiro canal de streaming cristão reformado, gratuito, 24 horas por dia na internet. Não é fácil não, viu? Você vai ficar agora com o Marcos Melo e o Conversa da Tarde. A gente volta com Notícias do Bem amanhã, se Deus quiser, às 11h30 da manhã, fechando a nossa semana. Deus abençoe você, até lá. Tchau.